Sasaki é um perdedor deprimido que passa os dias trabalhando no escritório e assistindo a vídeos de animais de estimação. No entanto, quando ele compra um pássaro falante que na verdade é um sábio de outro mundo, ele ganha magia divina e começa a quebrar todos nos dois mundos. Sasaki vive uma vida chata como assalariado, ganhando amendoins para viver, e sua maior conquista é ser um virgem sem teto na casa dos 40. Certa manhã, no escritório, ele vê as colegas de trabalho atrás dele curtindo alguns vídeos de gatos no TikTok e fica tão obcecado que conclui que conseguir um animal de estimação é a cura para sua solidão. Depois do trabalho, Sasaki vai à loja comprar um animal de estimação, mas enlouquece ao ver que eles são tão caros quanto o iPhone 17. Como seu salário é baixo, ele fica deprimido e começa a pensar em maneiras de ganhar dinheiro para comprar o cachorro dos seus sonhos. Mas de repente, ele ouve uma voz estranha chamando por ele. Depois de seguir a voz, ele vê que ela vem de um papagaio especial, e sua fofura faz com que suas duas células cerebrais restantes tenham um colapso total. Sem hesitar, Sasaki compra o papagaio e leva para casa. Enquanto admira seu novo analgésico, Sasaki percebe que precisa dar um nome a ele. Mas antes que ele possa dar um nome, meu nome é Pier Carlo, o sábio das estrelas. De repente, ele se apresenta como um mago poderoso de outro mundo. No entanto, Sasaki acha que é apenas uma encenação boba de Harry Potter, então ele o chama de Pips. Sasaki fica chocado com o fato de o pássaro ser capaz de falar tanto que pergunta o que ele quer para o jantar para testar se consegue manter uma conversa completa. Surpreendentemente, Pips lhe dá uma descrição completa do jantar chique que ele deseja, mas Sasaki diz que não pode pagar porque é um vagabundo falido. Pips então explica que foi expulso de seu mundo e reencarnou como um pássaro, e agora decidiu viver como quer, mas precisa de um cúmplice para fazer isso. Ele pede a Sasaki para ser seu parceiro, prometendo torná-lo tão rico quanto Elon Musk. E Sasaki concorda porque acha que o cérebro do pássaro está apenas pedindo mais tempo para brincar. No entanto, Pips de repente cria um círculo mágico na frente dele, e Sasaki fica completamente confuso. Então ele explica que está lhe dando uma fração de seu poder. Após a transferência de poder, Pips sobe no ombro de Sasaki e ativa um feitiço que os transporta para seu mundo natal. E é nesse momento que Sasaki percebe que está em um Isekai. Vários dias depois, a vida de Sasaki se tornou muito mais doce, pois agora ele abandona os passeios de trem na hora do rush e usa o feitiço de teletransporte de Pips para se transportar para o trabalho. Seguindo na ideia de Pips, ele abre um negócio onde compra salgadinhos e outros itens modernos na loja de conveniência do mundo normal e os vende para nobres de alto escalão no mundo da fantasia. Uma noite, ele volta para casa depois de comprar um grande estoque de mercadorias e vê sua vizinha, Altunari, sentada do lado de fora, lamentando o fato de que sua mãe está atualmente quebrando o 50º irmão da academia naquele mês. Então ele entrega a ela uma barra de sneakers para animá-la. Depois, Sasaki encontra pessoas lá dentro e elas se teletransportam para uma empresa comercial no mundo da fantasia, administrada por nobres. Quando ele apresenta alguns itens modernos básicos ao comerciante, o queixo do cara cai no chão como se ele estivesse vendo uma carta de Pokémon pela primeira vez, e ele os compra por algumas moedas de ouro, que valem 400 milhões de ienes no mundo normal. Depois disso, Sasaki viaja entre mundos fazendo negócios e saboreando comidas fantásticas que ele nunca provou antes. Ele então começa a aprender magia com Pips, mas vê que o encantamento do feitiço que ele mais deseja dominar, o feitiço de teletransporte, é tão longo quanto uma peça de Shakespeare, então decide aprendê-lo lentamente durante os intervalos do trabalho. Mais tarde, ele faz uma refeição com a turma em um restaurante de fantasia, e depois ele começa a pensar em abrir sua própria lanchonete. De repente, um chefe é expulso do restaurante vizinho, então Sasaki lhe oferece uma mão amiga e pergunta o que isso está acontecendo. Ao ouvir a história do chefe, Sasaki pede que ele faça parceria com ele na criação de seu próprio restaurante e ainda dá ao chefe o cargo de gerente, o que o choca completamente. Depois disso, eles fazem todos os preparativos necessários juntos e estabelecem com sucesso seu novo restaurante no mundo da fantasia. Uma tarde, durante o almoço, Pips pergunta a Sasaki por que ele abriu um restaurante quando isso não estava em seus planos originais. Então Sasaki explica que fez isso para que Pips pudesse comer do jeito que ele queria. Logo depois, Sasaki pratica magia com Pips, e ele se torna um novo avatar ao lançar com sucesso um monte de feitiços elementares. No entanto, ele ainda não está satisfeito porque o feitiço de teletransporte que ele realmente deseja ainda está além do seu alcance. Nos próximos dias, o negócio Isekai de Sasaki cresce a tal ponto que o senhor da cidade fica curioso sobre seus itens e pede para conhecê-lo. Durante a reunião, o senhor pergunta se ele é um nobre de alto escalão de outro continente, mas Sasaki mente que é um artesão que vende as coisas que criou. Ao ouvir isso, o senhor decide torná-lo um parceiro de negócios pessoal e promete espalhar seu nome para outros nobres. Isso deixa Sasaki feliz porque ele finalmente alcançou seu objetivo principal. Uma noite, Sasaki estava voltando para casa quando um ataque de gelo bateu de repente na parede à sua frente.
Ele então vê um homem transformar seu braço em uma lâmina enquanto ataca uma senhora chamada Hashizaki, e isso o choca completamente. No início, ele tenta correr, mas quando ele percebe que a senhora está prestes a ser espetada, ele atira um pingente de gelo no braço do valentão. No entanto, o gelo começa a se espalhar por seu corpo, fazendo com que Sasaki entre em pânico, pensando que está prestes a acabar com a vida do bandido. Mas Hashizaki usa seus poderes para derreter o gelo. De repente, Hoshizaki aponta uma arma para Sasaki, chamando-o de médium enquanto pergunta quando ele conseguiu seus poderes. E Sasaki explica que ele os adquiriu apenas alguns dias atrás. Ela então pede que ele a siga, prometendo fazer valer a pena. Enquanto ela tenta ligar para seus camaradas, Sasaki percebe que pode haver outros usuários de magia como ele e planeja perguntar a pessoas sobre isso. Então ele diz a ela que precisa passar primeiro em casa. Hashizaki permite e diz para ele arrumar só algumas roupas, já que ele passará a noite. Mas isso o deixa preocupado porque ele terá trabalho no dia seguinte, então ela garante que sua organização irá protegê-lo. Logo depois, Sasaki chega em casa e explica todo o seu encontro com Hashizaki para Pips. Enquanto Pips a observa, ele explica que Hashizaki não é um mago, pois não consegue sentir nenhum mana dela, e presume que os poderes psíquicos no mundo normal são construídos em uma base diferente da magia. Ele então pede a Sasaki para obter mais informações de Hoshizaki, então eles se preparam e a encontram do lado de fora. E ela cora enquanto agradece a Sasaki por salvá-la mais cedo. Durante a viagem, Hashizaki explica a Sasaki que médiums têm aparecido em todo o mundo, e cada um possui uma habilidade única, incluindo ela mesma, que pode manipular a água. No entanto, alguns médiums usam seus poderes para o crime. Então a organização de Hashizaki, o Paranormal Bureau, existe para registrar médiums e mantê-los em ordem. Pouco depois, eles chegam à sede do Paranormal Bureau, onde Hashizaki diz a Sasaki que trabalhará lá a partir de agora, já que ela o registrou recentemente. Enquanto tomam chá juntos, Hoshizaki pergunta a Sasaki qual é sua habilidade, mas ele mente que só pode atirar pingentes de gelo porque não quer ser enviado em missões de campo perigosas. Ela então pede uma demonstração, e quando o faz, Hashizaki fica animado porque sua habilidade de criar gelo do nada compensa perfeitamente sua falta de habilidade de invocar água por conta própria. Isso aí que o faz perceber que ela é uma workaholic que está prestes a arrastá-lo como seu garoto de água pessoal. Então ele tenta dizer a ela que não é uma pessoa aventureira, mas ela alegremente diz a ele que eles poderiam ganhar bilhões juntos como caçadores, o que o faz perceber que não pode escapar desse lunático faminto por dinheiro. Quando Sasaki entra em seu quarto, ele lembra que tem alguns negócios para resolver no outro mundo, mas vê que há câmeras por perto. Então ele dá uma espiada lá fora para se teletransportar. Porém, enquanto caminhava pela rua, Sasaki percebe que está sendo seguido. Então ele entra no banheiro de uma loja de conveniência e se teletransporta com sucesso para o mundo da fantasia para fazer negócios. Na manhã seguinte, Sasaki está exausto depois de passar a noite inteira fazendo criptografia e Isekai, mas Hashizaki de repente aparece em sua porta e diz que é hora de começar a trabalhar. Enquanto ele se esforça para pensar em uma desculpa para fazê-la ir embora, o supervisor chega de repente e diz a Hashizaki para parar de forçar sua ética de trabalho incomum ao recém-chegado. Ele então instrui Hashizaki a fazer algum trabalho administrativo e entrega a Sasaki um telefone para mantê-lo sempre com ele em caso de trabalhos de emergência. No entanto, isso incomoda Sasaki porque os trabalhos de emergência afetarão sua capacidade de relaxar nos dias de folga, e ele até considera jogá-los no mundo da fantasia para que não consigam alcançá-lo. Pouco depois, Sasaki recebe um treinamento completo na agência e descobre que o público vê seus agentes basicamente como policiais, por isso eles podem portar armas por aí. Após o treinamento, Sasaki recebe sua primeira mesada de 1 milhão de ienes, e isso o deixa feliz porque ele mal tem conseguido sobreviver recentemente. Naquela noite, ele se encontra com Otonari, que lhe dá um pacote de biscoitos caseiros e promete a ela que os guardará para sempre. De repente, Otonari entra em modo psicótico perguntando por que ele estava saindo com Hashizaki, então ele explica que ela é apenas uma colega de trabalho, fazendo-a corar e fugir de vergonha. Quando ele entra em sua casa, Pips de repente começa a pirar na linguagem dos pássaros, então ele leva Pips ao parque para descobrir o que há de errado. Lá, Pips revela que alguém entrou em sua casa na sua ausência e instalou alguns bugs, mas felizmente não viu Pips fazendo nada fora do comum. Mais tarde naquela noite, Sasaki recebe uma ligação de seu supervisor e diz para ele não instalar mais dispositivos em sua casa, mas o supervisor explica que foi apenas um teste para ver se ele era um espião trabalhando para uma organização rival. Como Sasaki passou no teste, o supervisor pede que ele continue trabalhando com eles para derrubar médiuns malvados. No dia seguinte, Sasaki destrói algumas pedras com uma explosão mágica, e Pips fica surpreso com a rapidez com que domina feitiços intermediários. Sasaki afirma que é apenas por causa da magia que Pips lhe deu, mas Bud Sensei diz que seu desempenho por si só é excepcional porque a maioria dos usuários de magia no mundo da fantasia geralmente leva mais de uma década para alcançar feitiços intermediários.
Após o treinamento, Sasaki digita no aplicativo de notas de seu telefone que agora aprendeu um feitiço de relâmpago e um feitiço de cura, mas isso confunde Pips. Então ele explica que está acompanhando todos os feitiços que aprendeu, embora seus cantos estejam se tornando mais difíceis de memorizar do que as regras do jogo de seleção. Ao ouvir isso, Pips recomenda usar um grimório, e Sasaki instantaneamente percebe que está falando sobre o mesmo livro de magia que viu em incontáveis mangás e jogos. Então pergunta a Pips se ele precisa invadir uma masmorra para conseguir um. No entanto, Pips diz que está segurando um na mão, e isso confunde Sasaki. Então ele explica que grimório é um termo genérico para uma coleção de cantos transcritos. Ele então afirma que o telefone de Sasaki é adequado porque um grimório não precisa ser escrito em papel e tinta. Depois disso, Sasaki veste seu terno novamente em preparação para uma reunião com seu comerciante, Mark, e Pips o lembra que depois eles terão que comer as melhores refeições no restaurante. Mais tarde, no mundo da fantasia, Mark fica completamente atordoado com os walkie-talkies que Sasaki lhe entregou, e Sasaki lhe entrega uma bateria para usar como combustível para eles. Ele então explica que a bateria manterá o aparelho funcionando por pouco mais de um dia e depois, ele deixará de funcionar. Ao ouvir isso, Mark diz que comprará as baterias mesmo que custem tanto quanto um PlayStation, e Sasaki fica satisfeito em saber disso, porque não manterá mais seu estoque por muito tempo. Porém, Mark pede para comprar todo o estoque de walkie-talkies, mas Sasaki não entende porque de repente ele está se movendo como um senhor fera. Então ele revela que o Visconde Müller o instruiu a comprar todo o estoque de quaisquer produtos excepcionais que Sasaki trouxer. Isso confunde ainda mais Sasaki. Então ele explica que as tensões têm aumentado com as outras nações e que elas precisam desses itens para se prepararem para qualquer confronto que possa acontecer. Após a reunião de negócios, Sasaki está andando pela rua quando seu chefe, French, aparece e o leva ao restaurante. Sasaki está impressionado por estar mais lotado do que qualquer loja Domino's. Então French explica que o negócio deles está explodindo recentemente e o convida para uma refeição especial. No entanto, Sasaki o interrompe e lhe entrega o pagamento do mês antes de lhe dar uma nova lista de receitas para replicar. Depois, eles entram no restaurante e cantam juntos antes de retornar ao seu mundo. Na manhã seguinte, enquanto Sasaki estava dormindo, ele recebeu um telefonema de Hoshizaki convidando-o para uma missão imediatamente. Ele responde como um zumbi com morte cerebral até ver que o supervisor ligou para ele 1 milhão de vezes, o que o faz finalmente sair da cama. Horas depois, ele chega ao escritório onde o supervisor, Akatsu, o apresenta como parceiro de Hoshizaki para alguns outros funcionários, mas eles falam mal dela enquanto se afastam. Pouco depois, eles se encontram no escritório de Akatsu, onde ele os informa que sua missão é a prisão em massa de um grupo de médiuns irregulares que atuam na cidade. Ao entregar a Sasaki um tablet informativo, ele explica que o governo registra e monitora os médiuns porque alguns deles podem ser extremamente perigosos, mas este grupo se recusa a obedecer. Ao ouvir isso, Sasaki pergunta se eles os estão prendendo por se recusarem a cumprir a prisão. Mas Akatsu diz que na verdade é porque um de seus membros usou seus poderes para causar danos. Enquanto Sasaki olha a lista de médiuns rebeldes, ele avista o homem que atacou Hoshizaki. Akatsu diz que os outros membros são suspeitos de serem cúmplices, e depois de investigá-los por um tempo, a agência finalmente localizou seu esconderijo. Então Hoshizaki e Sasaki agora devem levá-lo sob custódia para evitar mais danos. Depois disso, Sasaki e Hoshizaki estão totalmente vestidos com trajes militares em um caminhão, mas Sasaki ainda está assustado. Então Hoshizaki lembra ao covarde que ele não precisa lutar. No entanto, Sasaki ainda se sente desconfortável porque sabe que seu papel de apoio na linha de frente ainda pode torná-lo um alvo. Quando Sasaki pergunta a Hoshizaki se ela tem medo da batalha mortal que se aproxima, ela de repente começa a falar sobre como é sua oportunidade de ouro de conseguir dinheiro suficiente para ir à Disneylândia e diz a ele que está contando com o apoio dele. Logo, eles chegam ao esconderijo inimigo e avançam com suas armas, mas percebem que não há ninguém por perto. Então começam a pensar que vieram ao lugar errado. No entanto, Hoshizaki tem um mau pressentimento, então ela diz a Sasaki para se juntar a ela quando ela sair. De repente, eles começam a ouvir vozes de seu quartel-general gritando por socorro, e isso os faz entrar em pânico. Nesse momento, um pino de boliche derruba um dos agentes e um redemoinho se forma no meio da sala, fazendo-os perceber que caíram em uma armadilha. Ao observar o redemoinho, Sasaki percebe que o usuário do stand inimigo não é um usuário do vento, mas sim alguém com habilidade de psicocinesia. Os outros agentes tentam fugir, mas são imediatamente derrubados por bolas de boliche voadoras. Um deles tenta revidar com uma explosão de chamas, mas seu ataque é facilmente bloqueado e ele é dominado por um enxame de itens voadores. Enquanto o idiota se encolhe no canto, Ashizaki avança e pede a Sasaki para apoiá-la. Quando Sasaki dispara um fragmento de gelo em sua direção, ela o derrete em água e o usa como escudo para se proteger dos projéteis voadores. No entanto, a médium inimiga de repente tenta tirar a vida de um de seus homens, então ela o salva usando toda essa água que armazenou e pede a Sasaki para fugir. Sasaki percebe que morrerá sem o abastecimento de água, então ele diz a ela que nunca abandonará sua parceira, fazendo-a corar.
Só então chega o médium inimigo. Você lutou bem e tenta derrubar Hashizaki na cabeça dela, mas ela se amortece com água e a ataca. No entanto, ela atravessa as defesas de Hashizaki e a nocauteia. Ela então ameaça desvivê-la se Sasaki não sair, então ele sai de seu esconderijo e pede que ela se apresente. No entanto, ela se recusa a obedecer, então ele começa a lançar feitiços de relâmpagos até que os outros médiuns malignos se revelem. O líder inimigo pede que ele se junte a eles, mas ele recusa, então ela concorda em libertar seus companheiros antes de partir. Depois, Sasaki se encontra com Hashizaki e se oferece para convidá-lo para jantar como recompensa por salvar sua vida. No restaurante, ela revela que na verdade é uma estudante do ensino médio que trabalha em escritório fora do horário de trabalho por causa do bom salário. Enquanto Sasaki caminha para casa, ele vê uma garota de cabelo rosa na rua e ela de repente voa no ar e abre um portal que ela usa para voltar para casa. Mais tarde naquela noite, Sasaki serve uma refeição chique para Pips para agradecê-lo por toda a ajuda que ele lhe deu até agora. E Pips não perde tempo antes de enfiar toda a comida em seu estômago. Após a refeição, Sasaki limpa a mancha do bico de Pip e reclama do fato de ainda não ter aprendido magia de barreira. Pips ressalta que melhorar sua magia de cura também será muito útil para ele no futuro, então Sasaki pede ao papagaio Merlin para ajudá-lo em seu treinamento mágico depois que ele se encontrar com Mark no dia seguinte. Depois que ele concorda, Sasaki faz um plano para relaxar em sua cama depois, para que ele saia do outro lado totalmente revigorado. No entanto, seus planos vão por água abaixo quando o vice-conde Muller o informa que uma guerra começou. Enquanto Sasaki tenta processar suas palavras, o visconde revela que o rei ordenou que ele fosse para a linha de frente também porque o reino invasor, Ogin, dobrou as forças de seu reino, o dela. Muller ressalta que os danos à cidade seriam grandes se o inimigo os alcançasse e pede a Sasaki que o ajude. Isso coloca Sasaki em um sério dilema, pois ele não quer se envolver na guerra, embora queira ajudá-los, e acaba recusando o convite de Muller sob o disfarce de um mero artesão. No entanto, Muller diz que deseja que Sasaki sirva como fornecedor exclusivo durante a guerra porque seus itens foram muito valiosos para eles, e Sasaki finalmente entende que ele só precisa de rações e materiais. Miller então menciona o fato de que coletar e transportar todos os itens necessários para a frente de batalha leva cerca de um mês para ser realizado, e ele está negociando com comerciantes, incluindo a Herman Trading Company, por sua ajuda. Mas ele não pode forçá-los a ajudar, porque o consequente aumento dos alimentos destruirá a economia mais rapidamente do que o inimigo alguma vez conseguiria. O rei ordenou que Muller construísse fortalezas e alimentasse a linha de frente. Como nobre a serviço da coroa, ele é obrigado a obedecer, e a recusa pode até deixá-lo destituído de nobreza. Mesmo sabendo disso, Sasaki sugere humildemente que a decisão mais inteligente seria abandonar o reino. Ao ouvir isso, Miller pergunta se ele ouviu falar do Starsad, e Sasaki afirma que não, mesmo que o mago em questão esteja literalmente em seu ombro. Até um século atrás, o reino dela era uma terra próspera, prosperando em tecnologia mágica. Mas devido à exploração nas mãos de um determinado grupo de nobres, a maioria dos magos deixou estas terras. O que conseguiu manter a paz na sua ausência foi um mago extremamente habilidoso conhecido como Star Sage, que trabalhou incansavelmente em nome do seu reino. Mas isso também terminou-se há alguns anos. Uma facção de nobres que se ressentiu do favor que o rei mostrou ao Star Sage o matou, e desde então, o reino do rebanho tem sido atormentado pela corrupção e pelo declínio. Muller afirma que ele e os outros nobres trouxeram esse destino para si através de seu descuido e diz a Sasaki que ele não pode aceitar seu conselho. Ao ouvir isso, Sasaki pede desculpas por fazer uma sugestão tão impensada e promete fazer o possível para atender às suas expectativas. No entanto, Sasaki pede que ele faça uma promessa em troca de seus serviços. Após a reunião, Sasaki e Pips estão se afastando da mansão quando vem um nobre chamado Conde Dietrich entrando pelos portões. Enquanto eles caminham pelo mercado, Sasaki diz que quer ajudar o máximo que puder. Então Pips voa na frente dele e informa que seu poder mágico está além do Doutor Estranho, já que ele pode facilmente mudar o rumo da batalha se quiser. Ele então sugere que Sasaki não deveria abandonar o relacionamento que formou com o reino Hurus tão facilmente. Então Sasaki decide que resolverá o assunto da guerra de uma forma que não chame muita atenção. Pouco depois, eles chegam ao restaurante e veem alguns chefes furiosos indo embora. Então French explica que seu antigo mestre quer que ele venda seus ingredientes a um preço reduzido. Mesmo que French se sinta em dívida com seu antigo mentor, ele não quer trair a confiança de Sasaki, que o tirou das trincheiras. Ao ouvir isso, Sasaki diz a ele para relatar se algo assim acontecer novamente, para que ele possa propor contramedidas. French mas reclama que não quer incomodar o chefe, então Sasaki garante que manterá ele e o restaurante seguros. Isso deixa French tão feliz que ele começa a chorar, mas Sasaki fica incomodado porque, como disse Meller, os preços dos alimentos já estão subindo e ele decide agir muito em breve. Mais tarde, eles chegam à Kepler Trading Company, e Parrot Sensei revela que é uma das principais empresas comerciais da cidade de New Sonia.
Quando eles entram, Sasaki apresenta ao comerciante principal uma lista de produtos desejados e informa que os está adquirindo para seu país, que está atualmente em guerra. Porém, o comerciante avisa que mesmo que os venda, poderá sofrer graves prejuízos devido à dificuldade de transporte. Mas Sasaki garante que tudo ficará bem e fala alguns jargões comerciais que aprendeu em seu trabalho de escritório no mundo real para convencê-lo. Quando o comerciante pergunta se ele patrocinará as outras casas comerciais, Sasaki diz que só faz negócios com a Herman Trading Company e diz que pagará um grande saco de moedas de ouro pelos itens de guerra. Então o comerciante finalmente concorda em fazer negócios com ele. Dias depois, Muller olha em estado de choque para seu armazém, que agora está cheio de itens, e agradece a Sasaki por ter vindo em socorro de seu povo mais uma vez. Ele pergunta se Sasaki conhece um feitiço de teletransporte como o do Sábio Estelar. Sasaki decide que não vai colocar Pips em risco, então mente que é quem tem os poderes de teletransporte e pede para guardar segredo. Quando ele pergunta sobre a origem do título, Muller explica que significa um mago que conhece mais feitiços que estrelas no céu e agradece Sasaki novamente antes de mandá-lo embora numa carruagem. Um mês depois, no outro mundo, Mark informa a Sasaki que Muller morreu. De volta ao mundo normal, Sasaki encontra Akutsu, que o informa que está oficialmente promovendo-o a inspetor e o designa para trabalhar com Hashizaki no recrutamento de psíquicos. Ele reclama que não se sente confortável com ela, mas quando Akutsu explica que alguns psíquicos são tão loucos quanto os internos de Gotham, Sasaki finalmente concorda em trabalhar com ela. Muito depois, Sasaki retorna ao outro mundo e encontra o mordomo de Muller, que pede para manter a filha de Muller, Elsa, em sua empresa comercial para sua segurança. Ele então pede a Sasaki para vender alguns de seus produtos, mas Sasaki sente algo estranho no velho. Algum tempo depois, o mordomo está em sua sala secreta informando seu associado que o plano deles está correndo bem, pois muitos nobres que apoiam os irmãos de Muller são bem gananciosos. Muller os mantinha sob controle, mas, agora que se foi, as coisas estão caóticas. O mordomo lembra seu parceiro misterioso da compensação prometida por cumprir sua parte do acordo, algo que o permitirá se aposentar com estilo. Enquanto isso, Elsa toma café da manhã e elogia o curry que Sasaki lhe deu. Então ele diz que está feliz que ela goste. Lady Elsa vive escondida com a Herman Trading Company há um tempo, e Sasaki está feliz que ela esteja se adaptando. Ao provar a comida, ele fica impressionado com a perfeição com que French replicou uma das receitas que ele lhe deu. De repente, Mark os interrompe, dizendo a Elsa que precisam voltar à propriedade. Na mansão, o mordomo Sebastian mostra-lhes espadas ensanguentadas que encontrou na floresta, e Elsa as reconhece como as de seu irmão. Sasaki pergunta o que aconteceu, e Sebastian afirma que ele e os outros mordomos não os encontraram, mas acharam vestígios de uma batalha intensa. Enquanto Elsa luta com a notícia, Sebastian se desculpa e pede para ela assumir seu lugar como chefe da casa Muller. Sasaki diz que não é o momento, mas Sebastian explica que ela é a única que pode reivindicar o título nessas condições. Se ela recusar, a casa será dissolvida. Ao ouvir isso, Elsa surta, mas Sebastian diz que ela só terá o título nominalmente, e ele cuidará dos assuntos da propriedade até seu casamento. Isso a faz finalmente aceitar a proposta. Sebastian a agradece e promete apoiá-la. Pouco depois, Sasaki e Mark estão indo embora num Lamborghini Isekai e veem pessoas se afastando. Mark explica que muitos cidadãos começaram a evacuar após ouvir que as forças do rei foram derrotadas na frente. Ele revela que o Império Ogen já ataca regiões vizinhas e ele e seu grupo comercial pensam em se abrigar na capital com Lady Elsa. Quando pede a Sasaki para se juntar, Sasaki agradece a oferta, mas diz para não se preocupar. Mark diz que é triste que a primeira responsabilidade de Elsa, como chefe de sua casa nobre, possa ser abandonar as terras que sua família cuidou por gerações. Mais tarde, enquanto Sasaki e Pips estão sentados à beira-mar, Pips pede a Sasaki para ajudá-lo a mudar o rumo da guerra, e Sasaki concorda. Quando Sasaki pergunta se deveria usar um feitiço de teletransporte, Pips diz que não pode, pois não sabe a localização do inimigo, mas sugere viajar de outra forma à noite. Naquela noite, Pips usa sua magia para fazer Sasaki voar como um Superman, e Sasaki fica impressionado com a experiência. Pips o lembra que tem aviões em seu mundo, mas Sasaki diz que o que fazem é mais incrível, pois a humanidade sempre sonhou em voar sem tecnologia. Ele pede a Pips para ensiná-lo o feitiço, e Pips concorda dizendo que o treinará mais tarde. Pouco depois, chegam ao acampamento do Império Ogen. E quando Sasaki pergunta o que farão, Pips diz que os aniquilará em um ataque, pois não há necessidade de fazê-los sofrer. Ele pede a Sasaki para observar o feitiço que está prestes a usar, pois ele pode um dia aprender a usá-lo. Círculos mágicos aparecem no céu, e Pips os usa para disparar uma explosão verde de Kamehameha, que aniquila todas as forças inimigas em um instante. Isso surpreende Sasaki. Ele explica que o feitiço que usou é flexível.
Ryu, pois sua área de efeito pode ser focada num único ponto. Pips percebe que Sasaki se sente culpado, então o lembra que foi ele quem puxou o gatilho e diz para não se atormentar. Enquanto se preparam para voltar, um raio laser vermelho explode em sua direção. Sasaki tenta bloquear com um escudo mágico, mas ele se estilhaça e o impacto envia Pips voando. Uma bruxa aparece atrás de Pips e tenta atacá-lo, mas ele desvia com magia de levitação, então ela o persegue. Sasaki está caindo, então ele libera um feitiço de água para amortecer-se, permitindo que ele pouse em segurança. Nos céus, Pips lança algumas rajadas mágicas na bruxa malvada, mas ela se esquiva e dispara seus próprios ataques poderosos, dos quais ele também evita. Ela então dispara um dragão laser vermelho contra ele, mas Pips contra-ataca com um fragmento de gelo que o faz explodir. Sasaki observa esses dois gigachades mágicos se chocando no ar, mas de repente o Conde Muller chega com seu camarada ferido. Depois de curar os ferimentos do amigo de Muller, Sasaki se apresenta como um comerciante estrangeiro, mas começa a se perguntar por que um comerciante está por aí. Então Muller garante que Sasaki não é o inimigo. Ele então apresenta o homem como Adonis, o segundo príncipe do reino dela, e Sasaki imediatamente se ajoelha para cumprimentá-lo. Quando Sasaki traz à tona a notícia falsa de sua morte, Mahler explica que houve uma batalha campal na qual ele e o príncipe foram separados de suas forças e pede a Sasaki que os acompanhe até o assentamento próximo. Sasaki concorda, mas antes que eles possam se mover, um enxame de flechas começa a voar em direção a eles. No entanto, Sasaki bloqueia com seu escudo e força as forças inimigas a saírem de seu esconderijo. Então Muller utiliza algumas das técnicas de Zoro para destruí-los. Pouco depois, eles chegam à vila próxima, que está sendo atacada por monstros, e Sasaki dispara uma grande onda de raios para salvar alguns civis. A dupla real avança para combatê-los, mas eles ficam em menor número e de repente o chefe orc chega. Sasaki tenta dar um Pikachu nele, mas ele bloqueia o ataque e chuta Adonis como uma bola de futebol. Enquanto Sasaki cura Adonis, uma pedra gigante cai repentinamente sobre o orc e Peps retorna triunfante. No entanto, o orc reaparece. Então Peps cria um golem de pedra que derrota o Rei Ogro usando combos de boxe de Mayweather antes de jogá-lo para longe. Sasaki então apresenta Peps como seu professor de magia, e Muller instantaneamente o reconhece como o Star Sage. Quando Peps admite que sim, Muller de repente se ajoelha para cumprimentá-lo. Mas Peps diz que agora ele é apenas um animal de estimação para Sasaki. Depois de revelar o resto de seus segredos, Peps os teletransporta de volta para casa, e Elsa imediatamente começa a chorar ao abraçar o pai. Só então seus irmãos também aparecem, e Muller os apresenta a Sasaki como Max e Kai. Muller então revela que tudo fazia parte de seu plano para expor um traidor, e ele envia os guardas para prender Sebastian por conspirar com outro conde para tomar suas terras. No mundo normal, Otonaria está na escola se perguntando se o motivo pelo qual ela não vê sua paixão há dias é porque ele mudou o horário de trabalho e ela se sente frustrada por não saber de nada. Um dos principais motivos de sua preocupação é que, nos anos em que o conhece, ele nunca passou mais de 3 dias sem voltar para casa. No caminho de volta para casa, ela ora para que Sasaki volte logo, mas de repente ela encontra uma senhora morta em um beco. Pouco depois, a polícia chega ao local e leva o corpo embora, e Otonari dá todas as informações de que dispõe. 2 agentes da agência paranormal chegam ao local e percebem que a jurisdição é deles. Então um deles sugere transferir o caso para Hashizaki e Sasaki. Eles então começam a falar sobre como Sasaki fornece água para Hoshizaki usando seus poderes de gelo, e Otonari os ouve. Enquanto isso, Sasaki volta para casa e fica chocado por ser dia de trabalho, porque o tempo que passou no outro mundo não deveria ter sido superior a 2 dias no mundo normal. Pips presume que ocorreu uma discrepância de dias, mas Sasaki diz que ainda é preocupante porque o tempo pode estar passando no mundo da fantasia 2 vezes mais rápido do que deveria. Isso faz Pips suspeitar que algo afetou a linha do tempo e pediu que ele verificasse o registro. Depois de abrir seu laptop, Sasaki repassa todos os acontecimentos recentes, e como Muller recebeu um posto no palácio por salvar o príncipe Adonis e o posto de conde. No caso de Sasaki, o rei fez dele um cavaleiro do reino, servindo diretamente sob o comando da família real. O príncipe Adonis também o encarregou de seus bens pessoais. Depois de passar por esses eventos, Sasaki conclui que nada entre eles afetaria o fluxo do tempo, e Pips concorda. De repente a campainha toca e, quando Sasaki abre, ele vê Hashizaki reclamando que não faz check-in há dias. Enquanto Sasaki tenta pensar em uma explicação, Hashizaki diz para ele se preparar imediatamente porque eles têm trabalho. Durante o passeio de carro, Hoshizaki informa Sasaki que a missão do dia é recrutar um médium que está no ensino médio na província de Saitama. Sasaki está confuso, então ela explica que fenômenos incomuns que se acredita serem de origem psíquica têm ocorrido recentemente ao seu redor. E de acordo com as investigações, ele é um pirocinético que só consegue produzir chamas na escala de um pequeno lança-chamas.
No entanto, há sinais de que ele usou a sua habilidade na escola, e todos os casos ocorreram perto de sua casa, sem a presença de uma testemunha. Sasaki percebe que o motivo pelo qual eles estão enviando Hashizaki é porque ela é uma usuária de água que seria uma combinação perfeita contra um pirocinético, mas ele sugere proceder com cautela, pois eles estão lidando com o desconhecido. No entanto, Hashizaki diz que ele é apenas um médium de nível superior como Sasaki, e ela não pode prever nenhum problema que ocorrerá se eles forem juntos. Sasaki então traz à tona o que aconteceu outro dia, perguntando o que ela faria se Bro de repente tentasse assar seu rosto. Então ela revela que Shifukutsu permitiu que eles usassem armas, se fosse necessário. Pouco depois, eles chegam à escola e veem um nerd de 4 olhos que Hoshizaki afirma ser o alvo. Enquanto o seguem, Sasaki diz que ele parece um estudante normal, mas Hoshizaki diz para ele não baixar a guarda porque ele é um médium. Eles o perseguem até um local onde alguns valentões o estão forçando a encontrar algum dinheiro para eles. Hashizaki tenta intervir, mas Sasaki a impede e diz para ela observar mais um pouco. No entanto, ela argumenta que as coisas podem ficar perigosas se o nerd de repente acender a tocha humana em suas costas. Mas Sasaki diz que não acha que usará os poderes porque seu comportamento sugere que o bullying já vem acontecendo há algum tempo, inclusive nas últimas semanas. Ao ouvir isso, Hoshizaki concorda com ele, mas Sasaki ainda está um pouco preocupado com a possibilidade de o assunto se agravar na primeira vez que ele usar seu poder na escola. Sasaki observa enquanto os agressores empurram o menino no chão e vão embora. E mesmo que isso lhe doa, ele acha que eles não deveriam interferir de uma forma que pudesse prejudicar sua autoestima, especialmente se o garoto flamejante se juntar a eles no futuro. Hashizaki então sugere deixá-la cuidar do contato e das negociações com o menino sozinha, enquanto Sasaki usa esse tempo para escrever um relatório ao chefe, e depois ele pode fazer o que quiser. Sasaki pergunta se ela tem certeza disso, mas ela diz que tem e garante que entrará em contato com ele se algo acontecer. Horas depois, Sasaki termina seu relatório para o chefe e se sente orgulhoso por estar tomando café em um café chique, em vez dos restaurantes ruins que costumava jantar no passado. Ao se levantar, ele vê o garoto flamejante em um encontro com um vilão e óculos, e começa a se perguntar onde está Hoshizaki. Só então, os valentões aparecem e tentam convencê-la a ser sua Mia Khalifa pessoal durante a noite. Mas o menino argumenta que ela não gosta desse tipo de coisa. Porém, o líder bandido tenta ser físico com a garota, então ela lhe dá um tapa e diz para ele manter as mãos afastadas. Quando o valentão tenta dar um soco nela, o nerd de repente se transforma em uma explosão de calor, causando uma explosão de chamas que destrói um avião no céu. À medida que as peças do avião caem em direção a eles, Sasaki cria um grande campo florestal que protege a todos e corre para verificar a garota. A garota revela que na verdade ela é Hashizaki e começa a repreendê-lo por segui-los. Quando ela pergunta sobre o campo de força, ele mente que não sabe como ele apareceu, então ela o instrui a invocar o máximo de gelo que puder reunir. Ele então cria alguns pingentes de gelo e ela os derrete em água, que usa para espirrar nos valentões. Ela então pergunta a Sasaki se ele é secretamente uma garota mágica, mas ele diz que não tem ideia do que isso significa. Então ela explica que 7 meninas no mundo possuem misteriosos poderes mágicos chamados de garotas mágicas. Eles são japoneses e ela anda por aí matando médiums. De repente, uma garota mágica de cabelo rosa aparece em seu portal e pergunta a Sasaki se ele é vidente. Depois de mentir que não está, ele pergunta por que ela está lá e ela explica que está lá para matar os médiums responsáveis pela explosão de chamas e pela barreira. Só então, o líder da gangue psíquica, Shizuka, aparece e se oferece para ajudá-los. A garota mágica rosa imediatamente dispara contra ela, mas é bloqueada por um escudo mágico. Hashizaki ataca com uma enxurrada de ataques de água, mas Shizuka os evita facilmente e a nocauteia novamente. Quando o desconto Sailor Moon se aproxima deles, eles concordam em trabalhar juntos. Durante a luta, Sasaki explica a ela que usa magia, e a garota mágica revela que destruiu a fada que pediu sua ajuda porque ela nunca quis ser uma garota mágica. Quando ele pergunta por que ela odeia médiums, ela diz que os médiums mataram seus preciosos amigos antes de voltarem para seu portal. Algumas horas depois, Hashizaki e o garoto das chamas estão descansando nas camas, e Sasaki agradece a Shizuka por ajudá-lo. Mas ela diz que está tudo bem porque tem certeza de que ele faria isso por ela. Quando ele pergunta o que ela quer, ela diz que gostaria de trabalhar para o empregador dele, mas Sasaki diz que não tem autoridade para fazer a ligação. Ao ouvir isso, ela pede que ele a coloque em contato com seu superior e confessa que o motivo pelo qual ela quer fazer isso é que ela está cada vez mais interessada em Sasaki. Sasaki lembra a ela que ele é um homem de meia idade que parece mais cortado do que Vilgax, mas ela diz que está interessada em seus poderes, especialmente porque ele os está escondendo da agência. Bro começa a pirar, pensando que está cozido, mas ela promete não dizer uma palavra se ele a ajudar. Só então Akatsu liga para Sasaki, perguntando o que eles estão fazendo. Então ele explica que eles acabaram de brigar contra uma garota mágica e mente que o avião que fumou foi por causa de um dos ataques da garota mágica. Porém, o cacique diz ter ouvido falar que uma bola de fogo foi vista no momento da queda do cargueiro. Então Sasaki pergunta se o uso de poderes psíquicos é permitido ao lutar contra uma garota mágica.
Akutsu concorda que sim, então Sasaki agradece e conta sobre o pedido em comum de Shizuka. Após a ligação, Sasaki informa a Shizuka que Akutsu concordou em entrevistá-la e revela que o apartamento que ela receberá após ser contratada estará grampeado com câmeras de segurança. Ele a aconselha a escolher um horário aleatório para desmontá-lo e diz que sabe que é contra as regras contar isso a ela, mas decidiu fazê-lo porque sabe que ela será tratada como uma espiã inimiga por um tempo. De repente, Hoshizaki se junta à conversa, perguntando se o que Sasaki diz é verdade. E Sasaki pergunta se o que ela está dizendo é verdade porque ele quer saber se ela ouviu falar de seus poderes. Felizmente, Hashizaki pergunta especificamente se o chefe realmente grampeou seu apartamento com câmeras de vigilância. E Sasaki revela que fez isso com todos eles, mas garante que não tinha motivos suspeitos. Hashizaki então sugere voltar para a agência, já que eles garantiram seu alvo. Mas Sasaki diz que primeiro precisa parar em algum lugar. Mais tarde, ele escolhe um pote de geleia na loja. E quando Shizuka pergunta por que ele está comprando, ele diz que é para deixar seus pratos de carne mais macios. Então ela lhe dá algumas dicas. Pouco depois, Sasaki e Hashizaki chegam à sede da agência. E Hashizaki pergunta a Sasaki sobre sua proximidade com Shizuka, com base nas compras recentes que fizeram juntos. Mas Sasaki diz que ela apenas compartilhou com ele seu estoque caseiro de ameixas em conserva que ela colhia há anos. Hashizaki lembra a ele que Shizuka é perigosa e informa que ela é uma vidente com um poder chamado drenagem de energia, que basicamente absorve a força vital de seus alvos com um único toque e lhe dá um incrível poder regenerativo. Ao ouvir isso, Sasaki finalmente percebe que é assim que Shizuka tem feito Hoshizuka desmaiar durante todas as suas lutas. E ela o choca ainda mais ao informá-lo que a idade de Shizuka é de 3 dígitos. Pouco depois, eles se encontram com o chefe Akutsu. E Hoshizaki começa a gritar com ele por colocar câmeras nas casas dos agentes, mas ele afirma ter autoridade para fazê-lo e garante que não vazará o vídeo. No entanto, Hoshizaki afirma que a contaminou com os olhos, mas Akutsu diz que ela está segura porque ele balança na direção da NASA, e isso a deixa sem palavras. Sasaki o lembra que ele também foi espionado, mas Akutsu diz que ele não faz o tipo dele e que nunca namoraria dentro dos muros da agência. Hashizaki ainda argumenta que isso está errado, mas Akutsu diz que as câmeras de vigilância que ele instalou no passado não detectaram falta de espiões. E mesmo depois de ouvir isso, ela ainda pede para ele tirar suas câmeras. Quando pergunta a Sasaki o que ele está segurando, Sasaki diz que são ameixas em conserva e pergunta se ele gosta delas, e o chefe diz que sim. Então Sasaki dá a ele um para experimentar. Imediatamente ele prova. Sua alma goteja nos céus e ele diz a Sasaki que é uma das melhores ameixas em conserva que ele já provou. Como Sasaki está surpreso, ele pergunta se ele já provou. Mas Sasaki diz que tem dificuldade com coisas azedas, mesmo gostando de ameixas em conserva. Ao ouvir isso, ele pede a Hoshizaki para tentar, e imediatamente ela o enfia na boca. Ela começa a pirar por causa da acidez. Naquela noite, Sasaki volta para casa pensando em como fica chateado quando Shizuka aparece de repente e pede para passar a noite com ele. Quando questionada sobre o motivo, ela diz a ele que ouviu seu pássaro chamando One Piece enquanto espiava sua casa usando bugs implantados, mas Sasaki acha que ela está apenas blefando sobre a instalação de um gravador de voz. No entanto, Shizuka ameaça compartilhar o cartão de memória com as evidências para seus superiores, e Bro imediatamente começa a se preparar para detoná-la com a 100ª forma de respiração relâmpago. Mas ela diz que está apenas brincando e que sua verdadeira intenção é atuar como segurança dele caso a garota mágica volte. Quando ele pergunta o que ela realmente quer, ela diz que quer unir forças porque sua antiga organização está atrás dela, mas ele afirma que ajudá-la o colocará em maior risco, então ela propõe fazer um acordo financeiro com ele, já que é tão rica quanto Zuckerberg. Bro imediatamente assume o controle da situação, alegando que só concordará com o preço que ele decidir, mas diz a ela para ir embora porque precisa de tempo para pensar sobre isso. Ela o lembra que a situação é terrível, mas Bro ainda não engana porque sabe que precisa esclarecer sua história com as pessoas e verificar se há mais câmeras em seu apartamento antes de aceitar a história dela. Vários dias depois, Pips dá as boas-vindas a Tisca no apartamento e pede que ela compartilhe alguns de seus recursos e conexões com eles em vez de pagar com dinheiro, e ela concorda. Quando ela pergunta o que eles pretendem vender, Pips diz que são metais preciosos, referindo-se às moedas de ouro que ganharam no mundo da fantasia e que atualmente estão tendo problemas para converter para ienes. Depois de chegar a um acordo, Sasaki marca uma reunião por telefone da Zoom com Akutsu para Shizuka, onde ele decide contratá-la por contrato e designa Sasaki como seu supervisor. Sasaki tenta argumentar, lembrando-o de que ele é novo, mas Akutsu diz que está apenas promovendo um agente qualificado e encerra a ligação. Mais tarde naquela noite,
Sasaki e Shizuka se conhecem melhor enquanto comem em um restaurante chique e Sasaki promete que irá ajudá-la se alguém a atacar. No entanto, Hashizaki invade o jantar para gritar com Sasaki por aceitar ser o supervisor de Shizuka. Depois, ele se encontra com Hashizaki em particular e pergunta se ela pode manipular fluidos humanos. E ela confirma que pode, mas diz que nunca funcionou quando ela tentou enquanto eles ainda estavam na pele. Ela então agradece por salvá-la e oferece-lhe uma omelete caseira para comer no jantar. No entanto, Bro acaba compartilhando isso com sua rival amorosa, Shizuka, o que deixa Hashizaki com ciúmes. No dia seguinte, Sasaki e Pips estão assistindo a uma imitação barata do filme Demon Slayer, e enquanto Pips fica geek, Sasaki faz vídeos dele no Instagram. Mais tarde, no mundo da fantasia, o rei anuncia aos seus súbditos que o seu país enfrenta atualmente um perigo sem precedentes, porque a destruição das forças do Império Oggen no campo nada mais foi do que danos colaterais de um confronto entre uma grande guerra, criminosos, e as suas nações certamente entrarão em conflito novamente no futuro. Portanto, para garantir a prosperidade do seu reino, ele está estabelecendo uma nova política, e é que todos os que estão na linha de sucessão tenham igual influência em questões de Estado. Depois de 5 anos, quem tiver feito a maior contribuição será feito herdeiro do trono do seu reino. Logo depois, Mark está caminhando com seu subordinado, que o atualiza sobre seus recentes negócios, quando de repente uma carruagem se aproxima em alta velocidade e quase atropela Mark. O mordomo então sai da carruagem e começa a gritar com Mark por esbarrar na carruagem do todo-poderoso Conde Dietrich, e o trabalhador percebe que o homem na carruagem é na verdade o gerente Herman. Enquanto isso, o Sasaki faz um balanço de todos os novos itens que comprou e se prepara para se encontrar com Mark. Mas de repente alguém bate à porta. Quando Sasaki atende, ele vê uma empregada que entrega uma mensagem enviada a ele pelo Conde Muller. Pouco depois, Sasaki e Pips encontram-se com Muller, que lhes diz que a nova política do rei causou uma agitação sem precedentes no reino, especialmente entre a realeza e a nobreza. Muller então os informa que o rei está começando a se desesperar com o futuro de sua nação e explica a nova política para eles. Ao ouvir isso, Pip diz que sempre que um reino invade outro, o desaparecimento da família real do reino perdedor está garantido. Mas mesmo assim, ele ainda está surpreso. Quando ele pergunta quem está disputando o trono, Muller diz que a maioria do reino apoia o primeiro príncipe, Luís, ou o segundo príncipe, Adonis. Portanto, Pep diz que o conflito é inevitável. Muller concorda e afirma que intensificou o atrito entre as facções entre os nobres e que alguns já morreram como resultado. Por causa disso, Muller aconselha Sasaki a deixar o reino imediatamente e seguir para a República de Lunge. Mesmo sabendo que o rei ficará furioso com ele por dizer isso, ele garante a Sasaki que garantirá que chegará em segurança com todas as conexões que tinha em Lunge e prevê que alcançará grande sucesso naquela região. Mas Sasaki fica chocado porque nunca um chefe disse algo tão bom para ele antes. No entanto, Sasaki diz a Muller que pretende continuar fazendo negócios naquela cidade no futuro próximo e se oferece para mostrar-lhe alguns dos novos produtos que adquiriu. Muller tenta argumentar, mas Pips garante que eles ficarão bem, então ele agradece. Só então, um servo chega e lhe informa que um mensageiro da Herman Trading Company chegou para alguns assuntos urgentes, então Muller pediu que o mandassem entrar. O mensageiro informa que Mark foi preso sob essa acusação de insultar um nobre após fazer contato com a carruagem do Conde Dietrich na estrada, mas também deixa claro que Mark é inocente, pois viu tudo acontecer. Depois de contar a história completa, Sasaki percebe que foi orquestrada pelo chefe de Mark e o gerente, com a ajuda de Dietrich por ciúme de todo o sucesso que Mark vem tendo em seu negócio. Quando ele lembra que Dietrich foi o mesmo cara que planejou aquelas travessuras com Sebastian no passado, ele conclui que a política da nobreza Hertz é mais mortal do que as de Game of Thrones. Sasaki então diz a Muller que irá ver Mark. Então Muller agradece e lhe entrega uma adaga especial, que fará com que as pessoas considerem as palavras de Sasaki como se ele evocasse seu nome real. Enquanto Sasaki vai embora na carruagem, ele diz a Pips que o Conde Dietrich apoia o primeiro príncipe e espera desferir um golpe no Conde Muller, que apoia o segundo príncipe usando o ciúme do gerente Herman por Mark a seu favor. Ao ouvir isso, Pips decide emprestar-lhe sua magia, se for necessário. Mas Sasaki pede a Pips que o deixe cuidar disso sozinho, porque ele pretende lidar com isso com força política, não marcial. Horas depois eles chegam à cela de Mark e Sasaki vê que ele foi tratado como um saco de pancadas, então o cura com magia. Sasaki então o informa que pretende provar sua inocência e pede ao guarda que diga a Dietrich para verificar exatamente quanto lucro Mark obteve durante o conflito com o Império Oggen. O guarda começa a falar mal de Sasaki, alegando que está ganhando favores comendo o brilho de Adonis. Mas Sasaki diz que se preocupa mais com Mark do que com o segundo príncipe. Isso irrita o guarda, mas Sasaki pede que ele relate suas palavras diretamente a Adonis se ele estiver tão magoado e promete que o Conde Dietrich se beneficiará com o que ele está pedindo.
No dia seguinte, Sasaki se encontra com outro comerciante sofisticado, Joseph, e pede-lhe que apoie seu objetivo de abrir uma empresa comercial. Enquanto Joseph examina os dados, ele admite que será benéfico para eles, mas afirma que fazer negócios com ele será arriscado, já que ele é do reino de Hur. Ao ouvir isso, Sasaki se oferece para vender muitos de seus produtos para sua trading, e como garantia o pagamento será diferido até a constituição de sua empresa. E Joseph finalmente concorda em se juntar a ele. Sasaki então revela que deseja que sua nova empresa se chame Mark Trading Company. Mais tarde, Sasaki e Pips estão saboreando alguns cachorros quentes em um banco. E Pips diz a Sasaki para negociar ouro, já que o material não está em circulação no mundo normal tanto quanto no mundo da fantasia. Naquela noite, Sasaki se encontra com Elsa, que pergunta sobre Mark, e ele garante que fará tudo o que puder para garantir a libertação segura de Mark. Só então Pepes chega e Elsa o pega conversando. Então ele se apresenta a ela, e Sasaki diz a ela para manter sua inteligência em segredo dos outros. Depois que ela sai, Sasaki embala algumas caixas de ouro e Pepes as transporta de volta para o mundo real, onde Shiska está esperando por elas. Quando ela abre uma das caixas, eles veem Elsa escondida lá dentro. Enquanto isso, no mundo da fantasia, os irmãos Frente e Elsa procuram por ela por toda a propriedade e dizem a Muller que não conseguem encontrá-la em lugar nenhum, o que o deixa preocupado. De volta ao mundo normal, Shizuka fica surpresa com a existência de humanos no mundo mágico e começa a analisar Elsa como uma estatueta de Barbie. Mas Sasaki diz a ela para dar-lhes algum tempo a sós. Shizuka pede para ficar porque quer ouvir o que Elsa tem a dizer, mas Sasaki explica que é um assunto delicado, então ela finalmente concorda. Sasaki começa a se estressar porque sabe que precisa se importar com o que diz. Caso contrário, Shizuka descobrirá que suas histórias inventadas sobre fadas eram mentiras. Ele não consegue inventar uma desculpa decente. E além disso, Hashizaki disse uma vez que Shizuka é um operador astuto, o que significa que as coisas podem piorar se ele disser a coisa errada. No entanto, Pips diz para ele se acalmar porque ela não consegue entender a linguagem do mundo dele e explica que as mesmas palavras que ele diz são filtradas por sua magia para serem compreendidas pelos habitantes locais. Mas o que Elsa fala é ouvido pelas pessoas do mundo normal como numa linguagem de outro mundo. O inverso também é verdadeiro, e isso significa que eles não conseguem se entender. Ao ouvir isso, Sasaki fica aliviado, porque agora não há chance de Elsa revelar qualquer segredo sobre seu mundo para Shizuka. Quando ele pede a Elsa que se explique, ela diz acreditar que Sasaki e Pips estão por trás de todo o caos recente, porque Mark foi preso no dia em que eles chegaram. E mesmo depois de ele ter sido preso, ela os pegou contrabandeando ouro, o que ela pensou ser um pagamento pela venda de Mark ao Conde Dietrich. Sasaki diz que não é verdade porque atualmente ele está fazendo tudo o que pode para salvar Mark, e o ouro que ela viu foi o que ele ganhou ao fazer negócios. Ele pretende usá-lo para obter lucro com Shiska e depois comprar Mark de volta à situação regular, mas a presença de Elsa lá colocará o negócio em dúvida. Ao ouvir isso, Elsa começa a se sentir mal, mas ele garante que nunca trairá Muller ou Mark e jura que o que está dizendo a ela é a verdade. De repente, Shiska ataca Elsa, mas Pips a manda voando com um ataque de vento, e Sasaki pergunta o que ela está fazendo. Shiska afirma que ela estava apenas tentando destruir um inseto em seu ombro, mas Pips ameaça lançar uma maldição sobre ela que a forçará a obedecer. Enquanto Peps ativa o círculo de maldição, Shiska diz que não quis dizer nada com isso, mas imediatamente ele afrouxa seu controle de ar e ela salta para atacá-lo. No entanto, Peps a amarra com correntes mágicas e ativa o feitiço. Enquanto Shiska luta para se levantar, ela pergunta a Pips o que ele fez com ela, e ele diz a ela para verificar as costas de sua mão. Quando ela olha, ela vê uma marca amaldiçoada, e Pips explica que a marca irá invadir ainda mais sua carne, toda vez que ela sentir malícia ou más intenções em relação a eles. Uma vez espalhado por todo o seu corpo, ela será reduzida a uma forma mais deformada do que as maldições de Marito e morrerá depois. Ele deixa claro que nem mesmo os maiores poderes regenerativos podem salvá-la da destruição que a maldição trará ao seu corpo e a avisa para não tentar nada prejudicial contra eles novamente, para que ela não desencadeie a maldição. No entanto, ela pode atacar novamente, mas Sasaki bloqueia com um escudo mágico e a maldição começa a se espalhar mais profundamente em seu braço. Então ela finalmente desiste. Ela explica que pensou que poderia explorar uma fraqueza para deixar Sasaki sob seu domínio, mas eles a investiram novamente. Sasaki então pede a Elsa que o deixe levá-la para casa, pois lá é perigoso, mas ela diz para ele esperar porque ainda tem muito o que perguntar. Ele promete vir visitá-la e explicar tudo, mas ela exige saber tudo sobre o mundo normal de Sasaki naquele momento. Enquanto Sasaki questiona como responder a ela, ele se lembra que sua posição com ela afeta sua posição com a família Muller e ele não quer arruinar o relacionamento deles. Então ele sugere ir ver com ela. Um tempo depois, Sasaki e Elsa estão em uma balsa e ela fica maravilhada com todos os belos edifícios ao redor. Então ela finalmente admite que confia em Sasaki porque o reino dela não tem todas as coisas chiques que ela está vendo. Quando ela pergunta a Sasaki por que ele veio ao mundo deles, ele diz que é para estabelecer relações harmoniosas entre os dois mundos, mas deixa de fora a parte em que também o faz para satisfação pessoal.
No entanto, Shizuka interrompe a conversa reclamando sobre como eles se esqueceram dela. Então Sasaki mente que Elsa estava apenas elogiando por parecer uma versão japonesa de Zendaya. Depois, os três passam bons momentos na cidade fazendo atividades divertidas juntos. Mas as coisas ficam complicadas quando um locutor tenta entrevistar Elsa. E felizmente, Sasaki conta a eles uma mentira boa o suficiente para fazê-los ir embora. Só então, um menino cai de uma saliência, mas antes que ele caia no rio, Elsa o salva com magia de levitação, o que deixa todos ao redor chocados. No entanto, Sasaki dá o sinal a Shizuka, então ela usa seu toque de drenagem para atirar todas as testemunhas, permitindo que elas fujam, mas elas logo descobrem que a agência já as está perseguindo. Mais tarde, no escritório da agência, Sasaki mente para Akatsuki que Elsa é uma vidente que Shizuka conhece e que ela está lá apenas para uma visita amigável. Akatsuki então pede a Shizuka para ajudar a neutralizar um usuário de telecinesia de classificação B que a ajudou durante o ataque à base de seu antigo grupo e designa Sasaki para ser seu parceiro. Horas depois, Elsa diz a Sasaki que quer saber mais sobre o mundo dele para poder levar as informações ao pai, mas ele diz que ela não pode ficar mais tempo porque pode ser presa por não ter número de identidade. No entanto, ela afirma que precisa das informações para proteger seu mundo, mas Sasaki e Pips explicaram que seu mundo já é bastante poderoso. De repente, ela fica triste ao perceber que seu pai ficará bravo com ela. Mas Pips promete que ele e Sasaki explicarão tudo para Muller e a convida para assistir seu anime favorito com ele. Mais tarde, no mundo de fantasia, French entra na prisão com o punhal de Muller, lembrando de Sasaki pedindo para levar comida a Mark. Na cela, ele entrega a marmita, mas se assusta com um rato. Mark o tranquiliza, dizendo que não deixará o rato roubar. Enquanto isso, Sasaki e Elsa encontram Muller e ela pede desculpas ao pai. Ele a abraça, aliviado por ela estar segura. Muller então se desculpa por causar problemas a Sasaki, mas Pips diz que a culpa é deles. Quando Sasaki pergunta sobre o progresso para libertar Mark, Muller diz que se encontrou várias vezes com o Conde Dietrich, mas nada melhorou. De repente, uma criada chega e informa Muller que ele tem uma visita, o que o surpreende. Minutos depois, Elsa está fora do quarto trancado, tentando ouvir, até que seu irmão cai, chega e diz para ela nunca mais os preocupar desaparecendo assim. Enquanto isso, dentro do quarto, o visitante, Hermann, pede desculpas a Muller pelos problemas causados por Mark. Mas Muller diz que ele não causou problemas e pretende libertá-lo. No entanto, Hermann revela que o Conde Dietrich acabou de sentenciar Mark à execução nos próximos dias. Muller fica furioso, dizendo que não deixará Mark ser eliminado, mas Hermann diz que não quer que ele se esforce por Mark ou faça Dietrich perder a face. Após Hermann sair, Muller diz a Sasaki e Pips que falará com o Conde Dietrich e levará reparações monetárias por enquanto. Sasaki lembra que Dietrich tentou tomar a casa de Muller e pede detalhes. Muller diz que Dietrich é um excelente estadista, e sua excelência o torna frio. Em assuntos domésticos, é um dos melhores do reino, mas implacável e ótimo em controlar tudo a seu favor. Sasaki se identifica, pois Akatsuki, seu chefe, é assim, mas pergunta se isso é um padrão. Muller explica que a rivalidade entre as casas Dietrich e Muller dura gerações, e já brigaram por território. Ele acredita que este incidente é uma tentativa do conde de tomar a Hermann Trading Company de Muller e prejudicar seus bens. Ao ouvir isso, Sasaki não se surpreende com o drama político e oferece-se para acompanhá-lo. Na carruagem, Pips pergunta por que ele o está encontrando, e Sasaki explica que é difícil medir alguém sem contato direto. Mas Pips diz que ele adora abordagens indiretas. Sasaki diz que não tem o poder de resolver tudo num piscar de olhos como Pips. E quando Pips pergunta o que ele segura, ele diz que é uma lembrança. Pouco depois, chegam ao destino, e Sasaki nota um nobre o encarando da carruagem. Ao se encontrarem com Dietrich, o nobre diz que Muller não pode fazer nada para reverter a sentença de morte de Mark, pois já foi decidido, e Sasaki nota que sua aura fria é similar à de um chefe de departamento de um cliente com quem sempre teve dificuldades. Ele se apresenta a Dietrich como comerciante, e Dietrich o elogia por ajudar Adonis a retornar seguro da guerra. Sasaki então o presenteia com um dos walkie-talkies que vende, como prova de sua amizade, e explica que é um aparelho que permite comunicação a longas distâncias. Dietrich diz achar interessante e lista outras mercadorias de Sasaki que ouviu falar: binóculos, calculadora e baterias. Sasaki diz que os vende no atacado na Hermann Trading Company. Quando Dietrich pergunta a Muller se compra dele, Muller admite que às vezes solicita seus serviços. Sasaki explica que Mark tem sido de grande ajuda desde que ele começou o negócio. Dietrich oferece libertar Mark com a condição de que Sasaki venda todo o seu estoque a ele daqui para frente. Mas Muller aponta com raiva que a responsabilidade será demais para Sasaki, já que ele é apenas um cliente de Mark.
No entanto, Dietrich insiste que fará Mark cometer seppuku se ele não aceitar o acordo. Sasaki pede tempo para pensar antes de decidir. Dietrich então lhe concede um mês para decidir. Após a reunião, Miller começa a se preocupar com os negócios de Sasaki. Mas Sasaki diz que está tudo bem, pois não é nada comparado à vida de Mark. De repente, French aparece e implora para ele fazer algo sobre a execução de Mark. Sasaki pede a Muller algumas semanas para montar um plano mestre. Depois que saem, Pips oferece resolver tudo facilmente, bombardeando o inimigo. Mas Sasaki diz que é o último recurso e pede para ele ajudar com seu plano principal. Mais tarde, Dietrich informa Hermann que adiou a execução de Mark, pois planeja obter o apoio de Sasaki e da Hermann Trading Company para que Louis seja coroado rei. No dia seguinte, a empregada de Sasaki, Mary, o ajuda a arrumar sua carga, então ele a presenteia com moedas para comprar uma boneca Labubu. Quando Peps pergunta por que ele está empacotando ouro, ele diz que pode precisar de dinheiro e pede a Peps que o ajude a ligar para Joseph. Pouco depois, Joseph chega e Sasaki lhe entrega o pacote e se oferece para trazer o dobro da carga em breve. Só então, um cara chamado Matisse aparece. Então Joseph o apresenta como seu amigo que agora trabalha no banco. No entanto, Sasaki lembra que ele é o mesmo cara que viu na casa dos Dietrich. No mundo normal, Otunori está esperando do lado de fora Sasaki aparecer, mas de repente ela ouve um som em seu quarto, o que a faz se perguntar quando ele voltou para casa. Ela então começa a escutar e fica surpresa ao ouvir a voz de Pips. De repente, Sasaki abre a porta e avisa que vai trabalhar antes de sair correndo. No caminho, Shiska liga para avisar que está com tudo pronto e está esperando ele vir buscá-lo. De volta ao mundo da fantasia, Muller volta para casa e diz Elsa que o plano deles está indo bem. Um mês depois, Hermann começa a rir da equipe de Sasaki porque acha que eles vão perder o prazo, mas Dietrich estraga suas comemorações perguntando sobre o enorme empréstimo que contraiu recentemente. Só então chega um mensageiro com algumas informações que fazem Dietrich sorrir. Algumas horas depois, French está parado perto do restaurante, nervoso com o encontro que está prestes a acontecer. Mas Sasaki o acalma dando tapinhas em seu ombro e dizendo-lhe para agir normalmente. Pouco depois, Dietrich e Hermann chegam com Mark no veículo. Ao entrar no restaurante, Dietrich pergunta a Sasaki por que escolheu aquele lugar e Sasaki informa que ele é o dono do restaurante e deseja entretê-lo enquanto negociam. Ele então apresenta French como seu chefe de cozinha e pergunta onde Mark está, e Dietrich responde que está esperando na carruagem. Ele deixa claro que Mark será libertado se chegarem a um acordo e, caso contrário, será enviado imediatamente para o local da execução. Quando Dietrich pergunta sobre Muller, Sasaki diz que estará lá em breve. Só então, o belo demônio loiro de quem acabaram de falar chega junto com Adonis, e Dietrich fica surpreso ao ver o príncipe ali. Depois que French sai para buscar comida, Dietrich pergunta por que Adonis está na presença deles, e o príncipe diz que é porque quer experimentar a culinária fantasiosa de Gordon Ramsay e também conhecer melhor todos. Ele então aconselha Dietrich a relaxar para que possam discutir plenamente os assuntos de seu país. Eles passam os próximos minutos conversando sobre maneiras de melhorar o reino, e Dietrich logo começa a envidraçar o príncipe. Adonis diz que está surpreso que um dos apoiadores de seu irmão o bajule assim, mas Dietrich afirma que isso não importa, porque seu respeito pela família real é genuíno. Adonis então pede claramente que ele liberte Mar e deixe Sasaki e os outros compensá-lo pelos danos que ele alegou ter recebido pelo incidente. Sasaki e Muller concordaram com a proposta, dizendo que lhe dariam tudo o que ele quisesse. Mas Dietrich diz a Adonis que já deu a seus homens a condição de resolver o assunto, e só concordará em libertar o comerciante se Sasaki concordar em vender todas as suas ações para ele. No entanto, Adonis diz que é inaceitável e afirma que é também para o bem de Dietrich. Isso confunde Dietrich. Então Sasaki explica que vende seus produtos inteiramente a critério de Adonis. E como ele se interessou por seus produtos, ele instruiu Sasaki a vender apenas para aqueles em quem pudesse confiar totalmente, e é por isso que ele lida estritamente com Mark e Muller. Ele afirma que adicionar um terceiro ao acordo será uma violação da autoridade em homenagem a Adonis e pede a Dietrich que indique um preço diferente para a libertação de Mark. Ao ouvir isso, Dietrich finalmente concorda em reconsiderar, e Hermann tenta se opor, mas Dietrich diz para ele calar a boca, já que está na presença do príncipe. No entanto, Dietrich exige 1000 moedas de ouro antes de Mark ser libertado, mas Müller afirma que é ridículo pagar uma quantia tão grande por um plebeu. O canalha ganancioso afirma que se trata mais do valor da dignidade de um nobre do que do valor de um plebeu, e é uma soma trivial porque a nobreza é um dever concedido a eles por sua linhagem. Ele acrescenta que, na maioria das circunstâncias, seria intolerável até mesmo colocar um preço nisso, e Sasaki surpreendentemente concorda em conseguir as 1000 moedas de ouro para ele. Ao ouvir isso, Dietrich o lembra que são 1000 moedas de ouro grandes em vez das normais, e pergunta se ele realmente consegue obtê-las, e Sasaki garante que todas as moedas serão contabilizadas. Dietrich diz que quer o dinheiro dentro de um ano, e Sasaki concorda com suas exigências. Mas Muller e Adonis alertam-no de que ele poderá ser considerado um criminoso se não honrar o acordo.
No entanto, Sasaki diz que não há necessidade de se preocupar e até se oferece para dar a Dietrich 500 grandes moedas de ouro como entrada, prometendo pagar as 500 restantes em uma semana. Dietrich diz que é impossível porque nem mesmo os cavaleiros têm tanto dinheiro e o acusa de tentar zombar dele. Mas Sasaki diz a ele para se acalmar e afirma que Mark vale cada uma de suas grandes moedas de ouro porque ele lhe trará tanta fortuna que ele poderá comprar todo o reino dela. Ele os lembra que a situação dela está em uma situação terrível, pois o país vizinho pode atacar novamente, e afirma que perder Mark será insuportável porque eles precisam dele para fortalecer sua nação para esse futuro inevitável. Sasaki então jura pagar o valor total e inclina a cabeça enquanto implora para que ele liberte Mark. Dietrich pergunta por que Sasaki está tão preocupado com a figura do seu reino, apesar de ser estrangeiro. Então Sasaki explica que é a terra natal de seu querido amigo que quer protegê-la e o lembra que todos eles são nobres do reino de Hirus. Ao ouvir isso, Dietrich finalmente aceita as ofertas, e diz que as palavras de Sasaki o fizeram perceber que ele só serviu aos seus próprios interesses durante todo esse tempo. Ele então retira suas exigências anteriores de 1000 moedas de ouro e promete libertar Mark imediatamente, porque agora está ansioso para ver como Mark será fundamental na definição do futuro do reino, como afirmou Sasaki. O babuíno careca, Herman, implora que ele reconsidere, mas Dietrich recusa. Então ele ameaça sabotar sua posição como nobre. Só então Joseph chega e Sasaki o apresenta aos outros como o chefe da Kepler Trading Company na República de Lund. Após as apresentações, eles finalmente liberam Mark, e com lágrimas nos olhos, ele agradece a Sasaki por ajudá-lo. Depois disso, Mark se encontra com Joseph para acertar as coisas para sua nova empresa comercial. Naquela noite, Sasaki conta a Pips sobre seu plano completo e como funcionou com a ajuda de Joseph, e Pips o elogia por ter inteligência de nível Eisen. Quando Sasaki volta para casa, ele fica surpreso ao ver que ela está destruída. De repente, alguém tenta atirar nele de um arranha-céu próximo, mas Sasaki bloqueia a bala com um escudo mágico. Só então, alguns homens armados arrombam a porta e começam a atirar nele, mas as balas são todas bloqueadas pela versão de Gorgeous Infinity de Pips. Sasaki agradece Pips por sua ajuda, mas Pips pede desculpas por não ter preparado isso antes. E Sasaki diz que está tudo bem porque ele não esperava que os homens abrissem fogo. Ele então encontra Shizuka onde ela está escondida e diz a ela para ficar parada para que ele possa curar seus ferimentos. Enquanto ele a cura, ela afirma que a agência adoraria ter seus poderes de cura, mas Sasaki pede que ela não o denuncie, e ela concorda. Ela então revela que os homens que dispararam contra eles fazem parte do esquadrão de execução de sua antiga organização, e o médium a partir de então está entre eles. Sasaki fica surpresa por querer cumprir sua missão em uma situação tão terrível, mas Shizuka diz que a oportunidade pode nunca mais surgir se ela a perder. Ao ouvir isso, Pips diz que não pode mais simplesmente escapar e sugere destruir todos os inimigos de uma só vez. Quando Shizuka pergunta a Pips qual é seu objetivo, ele se recusa a contar e anuncia que cuidará do assunto sozinho. Só então, um cara de óculos aparece procurando por Shizuka, e assim que ela o vê, ela começa a implorar aos outros que fujam com ela, alegando que não tem chance contra ele. Quando Sasaki pergunta quem ele é, ela revela que ele é o Gigachad que lidera a organização psíquica maligna chamada Jack. Pips pergunta sobre sua habilidade psíquica, então ela explica que ele pode dar forma física à sua imaginação, e seus poderes cobrem uma gama tão ampla que nem mesmo a organização conhece seus limites. Quando Jack percebe Sasaki, ele pergunta a Shizuka se ele é seu Sugar Daddy, e ela responde que teve que encontrar açúcar em outro lugar, já que ele tem sido duro com ela. Ele pede que ela volte, mas ela recusa descaradamente, então ele conjura um clone das sombras de Shizuka. Vendo isso, Sasaki pergunta se a réplica de Shizuka pode usar seus poderes, e Shizuka explica que ela pode entender essas circunstâncias porque seus poderes são amplamente conhecidos. Ela então pede a Sasaki e Pips que a ajudem para que eles possam pelo menos escapar, mas Sasaki teme que o clone continue reaparecendo mesmo depois de vencê-lo. Sasaki garante a ela que pode tirá-los de lá imediatamente e pede a Pips para ajudá-lo a conseguir isso. Jack então começa a se gabar de como ele vai desabafar da mesma forma que a conquista fez com Mark, mas Pips de repente ativa seu feitiço de teletransporte, que transporta todos eles para longe. Lá fora, Shizuka diz que os médiums podem estar cientes de suas ações com antecedência, e Sasaki lembra que só há uma pessoa que sabe sobre sua missão. Pips interrompe seu brainstorming para dizer que deseja conhecer os limites das habilidades de Jack, e Shizuka informa que ele não foi visto replicando nenhum fenômeno natural. Porém, ela afirma que isso aumentou a dificuldade do pedido do Bureau, e Sasaki se surpreende por ela ainda pretender atendê-lo. Shizuka então se oferece para ajudar Sasaki e Pips em suas transações futuras, se eles a ajudarem nas missões, e ela até encontrará para eles uma base de operação no exterior. Pips a lembra da maldição em sua mão direita, mas Sasaki diz a ele para deixá-lo lidar com isso pessoalmente, porque ele acha importante que eles negociem como iguais, em vez de usar a maldição para exigir sua obediência. Quando ela pergunta se eles estão aceitando sua oferta, Sasaki diz que prefere não morrer e quer ouvir o plano dela antes de tomar sua decisão.
Só então Jack aparece com outro médium que desaparece repentinamente. Shizuka percebe que o outro médium era apenas uma invenção de sua imaginação, que ele usou como transporte. Quando Sasaki pergunta como ele sabia a localização deles, Jack diz que ouviu falar de um amigo próximo, e isso faz Sasaki concluir que ele está trabalhando com a agência. Isso choca Shizuka, mas Jack piora as coisas dizendo a ela que sabe o paradeiro deles porque a agência tem acesso a todas as câmeras de segurança ao redor. Naquele momento, Sasaki percebe que tudo é obra do chefe Akatsu, e ele os rastreia desde o dia em que levaram Elsa para passear. Mas ele se pergunta qual é realmente a relação entre Akatsu e Jack. Sasaki então pede a Pips para teletransportá-los, mas Jack decide jogar um spoiler jogando um grande lote de granadas neles. Felizmente, Pips contém todas as granadas em bolhas mágicas antes que elas possam explodir, e Sasaki começa a envidraçar seu glorioso Rei Pássaro por pesquisar granadas de antemão. Depois de discutir seus planos de compras por vários minutos, Pips pede permissão para enviar Jack para a vida após a morte, e Shizuka concorda imediatamente. Pips então voa em direção a Jack, e Jack dispara alguns feitiços de chamas contra ele, mas ele os apaga sem esforço. Jack então joga uma grande bola de fogo nele, mas Pips a afasta e o ataca com seu próprio feitiço de chama. Jack cancela o feitiço da chama com um feitiço de sua autoria e conjura uma espada mágica que apaga da existência tudo o que toca. Enquanto Jack envia spam para seus movimentos ofensivos, Pips se esquiva, mas Jack invoca um personagem estranho que o esfaqueia. Vendo isso, Sasaki fica assustado, mas Pips dá uma volta no Uno enquanto o personagem que o esfaqueou de repente é apagado. Isso choca Jack, mas a aura de Pip aumenta ainda mais ao se curar, e isso faz com que o malvado médium finalmente desista. Enquanto Jack se afasta, Sasaki se aproxima dele e pede que ele mantenha suas habilidades em segredo em troca de sua segurança. Depois disso, Shizuka cumpre sua parte no acordo, dando-lhes uma base e encomendando alguns itens para eles. De repente, Roshizuka liga para informar Sasaki que a sede da agência está sob ataque de garotas mágicas. Uma hora depois, Sasaki e Shizuka chegam à sede da agência em um helicóptero, e Sasaki diz a ela que o ataque da garota mágica está sendo rotulado como um atentado terrorista para que o público em geral não fique confuso. Só então, um raio de luz rosa é lançado em direção a eles, e Sasaki percebe que é da garota mágica rosa. Depois de demolir o prédio da sede da agência, as duas garotas mágicas flutuam sobre os escombros, preparando-se para enfrentar os policiais armados à sua frente. Quando Hashizaki liga para perguntar a Sasaki se ele está lá, ele confirma que está e informa que está a um quarteirão da sede, então ela pede que ele corra até lá o mais rápido que puder. Sasaki percebe que mandar Pips para casa foi um erro, porque se ele estivesse lá, ele teria instantaneamente teletransportado X-Cop para perto das garotas mágicas, permitindo que ela as matasse com seu toque de drenagem. Porém, ele muda de ideia ao lembrar que só correrá o risco de expor turminhas à agência. Ele decide cuidar das coisas sozinho e pede a Shizuka para acompanhá-lo na verificação da cena. Fora da agência, os agentes tentam atirar na garota mágica amarela, mas ela cria uma barreira que bloqueia facilmente seus tiros. Hashizaki imediatamente ordena que eles recuem, mas a garota mágica rosa os atinge com um rosa oco. Enquanto os homens continuam atirando, a garota mágica amarela bloqueia com seu escudo e Akatsu, que está observando da sala de controle, começa a se preocupar até ver que Sasaki e Shizuka chegaram. Enquanto se escondem, Shizuka pergunta a Sasaki como eles procedem, já que não conseguem romper a barreira, mas Sasaki diz que eles não precisam romper, mas sim criar uma grande quantidade de água dentro da barreira para cancelá-la. Shizuka afirma que é muito difícil executar poderes dentro de uma barreira mágica, mas Sasaki diz que seria mais fácil para ele, já que ele usa algo diferente de habilidades psíquicas. Depois que ela concorda em continuar com seu plano, ele implora que ela não mate as garotas mágicas porque ele quer nocautear a rosa e fazer a amarela recuar. Ela tenta argumentar, mas Sasaki diz que seu plano lhe dará destaque na agência, o que a faz finalmente concordar. Quando Sasaki percebe uma câmera entre os escombros, ele a usa para chamar a atenção de Akatsu. Então Akatsu instrui Hoshizaki a atacar, alegando que há um plano. Ao ouvir isso, Hoshizaki usa a água de sua garrafa para criar um sabre de luz e para atacar a barreira, mas não causa nenhum dano à barreira. Enquanto Temu Madoka 1 e 2 se preparam para um contra-ataque, Sasaki de repente lança um feitiço que enche a barreira com água, o que os faz começar a entrar em pânico por suas vidas. A garota mágica amarela cria um buraco na barreira, que começa a drenar essa água, mas Sasaki congela o buraco e fecha todos os outros buracos que eles criam. Quando as garotas mágicas começam a se afogar, Shizuka aparece de repente atrás delas e usa seu toque de drenagem para nocautear a garota mágica rosa. Isso deixa Yellow furiosa, e ela tenta destruí-los com uma explosão poderosa, mas Sasaki bloqueia com um escudo mágico de gelo. Quando Yellow pergunta a Shizuka o que ela fez com ela, Shizuka diz que ela ficará bem em alguns dias, então a fraude amarela ameaça se vingar algum dia antes de sair através de seu portal. De repente, Hashizaki e todos os outros agentes apontam suas armas para Shizuka,
mas Sasaki explica que ela está do lado deles, e o chefe aparece para elogiá-la por seus esforços. Quando Sasaki pergunta por que as garotas mágicas os atacaram, Akutsu diz que as garotas mágicas também os atacaram em algum momento no passado, mas ainda estão descobrindo detalhes. Shizuka então prevê que as garotas mágicas atacarão novamente em algum momento no futuro, e sugere aumentar suas forças para garantir que isso não aconteça. Então ele finalmente decide empregá-la em tempo integral. Isso a deixa feliz porque finalmente será uma funcionária pública como os demais, e o cacique a deixa ainda mais feliz ao anunciar que Sasaki será quem a observará e treinará. Pouco depois, Akutsu se encontra com Sasaki em particular e pergunta se a água que surgiu na barreira foi obra dele. Então ele admite que foi e mente que aprendeu a fazer depois de treinar com Tanjiro por alguns meses. Ao perguntar sobre o treinamento com Shizuka, Sasaki informa que eles lutaram contra sua antiga organização e promete entregar os detalhes até o final do dia. O chefe então pede uma avaliação de Shizuka, então Sasaki diz a ele que ela é uma vidente talentosa que seria um excelente trunfo para a agência. Depois, Sasaki compra algumas coisas na loja de conveniência e se encontra com Otonari, que pergunta sobre a voz que ela está ouvindo em seu quarto. Mas ele mente que é sua barraca e lhe entrega alguns salgadinhos. Quando Sasaki volta para dentro, ele e Pips jantam juntos enquanto relembram sua jornada até agora. Depois do jantar, eles estão estudando as ondas do tempo juntos quando o apresentador da televisão anuncia de repente que um homem-lagarto de outro mundo apareceu na cidade, e Akutsu liga para Sasaki para lidar com isso. Isso nos leva ao final do vídeo. Sasaki revelará seus verdadeiros poderes a Hoshizaki? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se quiser mais recapitulações de animes como essas, inscreva-se no canal e assista esse vídeo na tela.